purificando a gente, vem renovando, vem restaurando. É experiência de Deus. Mais do que entendimento, é experiência. Você pode ter 4 diplomas em teologia, você pode saber a Bíblia de cor, mas se você não tiver experiência do Espírito Santo, se você não deixar com que Deus haja profundamente no teu coração e tua alma, de nada valerá o teu conhecimento, senão para te levar para o inferno. Porque o conhecimento num coração seco, o conhecimento numa alma orgulhosa, só serve para levá-lo para o inferno, porque ele vai se achando melhor que os outros e ainda condena o teu irmão. A experiência do Espírito Santo é muito importante para que tudo faça sentido, para que a tua oração faça sentido, para que os mistérios da igreja, que os sacramentos, para que a palavra de Deus de fato seja viva e eficaz, para que o teu conhecimento de Deus produza frutos. É preciso ter uma experiência, deixar com que essa água fecunde mesmo a terra do teu coração. É que nem aquela florzinha, o lírio da paz, né? Aqui na igreja tem os lírios da paz, tem essa florzinha. E ela é engraçada que se ela ficar sem água, ela já dá na cara que ela está sem água, né? Todo mundo que passa vê que ela está sem água, porque ela fica um pouquinho sem água, ela já fica com aquela cara de fracasso. O que será que está acontecendo? Estou no pipoca? Estão ouvindo? Glória a Deus. Aí o que acontece? Onde que eu parei? Na pipoca, né? Na lírio da paz. A flor não tem água, ela já começa a murchar. As folhas já ficam murchas, a flor já fica caída. A coisa já fica, você olha e fala, essa flor está sem água. Gente, um homem e uma mulher sem a experiência profunda com o batismo do Espírito Santo é como um lírio da paz, murcho e frio. Uma flor bonita, mas a gente olha e fala, falta alguma coisa. Nós não podemos deixar com que chegue a esse ponto a nossa vida espiritual. A tua vida espiritual, a tua vida com Deus, a tua vontade de viver o dom do amor, a sua verdadeira entrega nos cuidados do Senhor, não podem chegar ao ponto de você ser uma linda flor criada por Deus, que tem a beleza de uma flor, a delicadeza de uma flor, mas não passa de uma flor murcha e sem vida. Você precisa dessa água viva, que faz você florescer de novo, brilhar. É isso que Deus quer nos conceder, através dessa abertura do nosso coração. O próprio Jesus, de junto do Pai, ele disse, olha, eu vou subir para junto do Pai, porque é bom para vocês que eu vá, porque o que Deus fará, Deus, Espírito Santo, o Paráclito fará para vocês, é maravilhoso. É essa água viva, que virá e que vai restabelecer o brilho, o ânimo, a coragem. Gente, os discípulos no cenáculo, o medo era tão grande, as inseguranças, as incertezas eram tão grandes, que não passava de um lírio da paz, murcho e sem água. E quando então, eles lá clamando, pedindo, abriram o coração, o Espírito veio, e eles saíram de lá sem temor, brilharam, eles executaram para aquilo que foram chamados. Eles tinham coragem, tinham ânimo, tinham o ímpeto necessário para fazer aquilo que eles foram chamados. Eles tinham a coragem necessária para executar aquilo que Deus esperava deles, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, os encheu de vida, os encheu de ânimo, de ousadia, e eles começaram a falar, a louvar, a proclamar. Gente, é isso. Há casamentos, o seu casamento foi Deus que quis, sua família foi Deus que quis. Se ela está murcha, sem vida e fria, é porque precisa agora dessa água viva do Espírito Santo. Se você não tem conseguido ser o jovem que Deus chamou você a ser, se você não tem conseguido viver o teu ministério com toda a potência que Deus chamou você a ser, se você não tem conseguido viver a sua vida religiosa, espiritual, se você não tem conseguido executar, dar respostas à tua vocação do jeito que deveria ser, é porque lhe falta essa água viva do Espírito Santo. E esse ardor e esse novo do Espírito
pode também ser comparado como um fogo, e por isso a beleza da primeira leitura, línguas de fogo vieram para demonstrar que aquilo que acontecia era extraordinário, que aquilo que estava acontecendo com eles não estava sob o domínio dos homens, era um fogo em forma de línguas, porque ali eles estavam recebendo a missão de proclamar aos homens de todos os tempos e de todos os lugares o evangelho que cura, que liberta e que salva. E por isso em forma de línguas, mas aquilo que se via, aquilo que era externo, não tinha tanta significância quanto aquilo que estava acontecendo no interior dos apóstolos. Aquela língua de fogo abrasava aqueles corações, para que toda a potência do que Deus esperava deles pudesse se realizar. E a única coisa que eles precisaram fazer era estarem lá abertos a clamar o derramamento do Espírito Santo. Essa obra interior que nós também precisamos, diante dos nossos fracassos, diante das nossas misérias, do nosso pecado, nos humilhamos diante aos pés de Jesus, reconhecendo as nossas misérias, para que o Senhor também, olhando com misericórdia, nos conceda a alegria e a graça do dom de recebermos o Espírito. A Santíssima Trindade se revela em plenitude, e hoje no final do tempo pascal, nós celebramos, adoramos, contemplamos com a mesma honra e a mesma glória, Deus Espírito Santo, que hoje nos reúne para celebrarmos como igreja, este ardor novo, essa alegria nova, que só o próprio Deus pode dar a corações tão feridos como os nossos, tão miseráveis como os nossos. Eu falava ontem naquela oração da pós a comunhão, é uma homilia continuada, né? Comecei ontem, estou terminando hoje. Eu falava ontem sobre os discípulos abandonaram Jesus na cruz, os judeus os crucificaram, os homens ouviram sua palavra e todos deram as costas, e como prêmio pelas obras más que realizaram, Cristo ressuscitado foi para o Pai e derramou sobre eles o Espírito da verdade, da ousadia e da coragem. Que misericórdia, que amor é esse? Deus se derrama em amor, dando aos homens, nas suas maiores misérias, um sentido, um fogo novo, que aquece os seus corações, concedendo com que suas palavras e sua vida se tornassem para todo o tempo, até que Ele volte triunfante, sacramentos que nos concedem, que nos tornam capazes de receber a graça e o dom divino, nos confirma na verdade e nos leva a evitar todo erro. Que alegria, que coisa maravilhosa é poder ter uma vida no Espírito. E nós ouvimos muito bem, todo dia hoje, todos os dias, desde sexta-feira, muitas pessoas falaram milhares de coisas maravilhosas, e nos ensinaram o verdadeiro sentido de uma vida cristã, do esforço das virtudes, e foi ficando claro, cada vez mais claro e transparente, o quanto nós somos necessitados desse batismo, desse Espírito, dessa vida nova, que começa simplesmente por um reconhecimento do nosso nada. Para isso serve, né? A Dayana falava muito isso, da isso serve as provações, que é parte de um desejo interior, de uma decisão que compromete a tua vida além dessas 48 horas, que nos leva mesmo a experimentar dons, carismas para a nossa santificação, a santificação da igreja, da comunidade. Gente, nada disso seria possível se o próprio Deus não o executasse em nós, se o próprio Deus não estivesse a nos sustentar, a nos conduzir. Nós experimentamos este Deus maravilhoso agindo. Nós podemos e devemos adorá-lo, honrá-lo e amá-lo, e todos os dias pela manhã começarmos o cumprimentando e o invocando: vinde Santo Espírito e renovai a face da terra e fazei nova todas as coisas. Que coisa maravilhosa, seja adorado, seja amado. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tudo que nós já experimentamos e que temos experimentados aqui nessa igreja,
os dons, os carismas, os milagres, os testemunhos, só tem com certeza um único protagonista e só tem um único responsável, só tem um único que merece todo o nosso reconhecimento, todos os nossos elogios e toda a nossa gratidão. Deus, Espírito Santo, que veio para cumprir a vontade do Pai e do Filho no meio de nós. Essa paróquia, essa igreja tem sido, sem sombra de dúvida, um cenáculo para a nossa diocese. Foi essas palavras que o nosso bispo Dom Vicente usou numa crisma há 3 anos atrás, aqui neste lugar. Um cenáculo. E por isso eu me lembrava de que a reunião do clero vai ser terça-feira aqui, porque o bispo um dia disse: essa igreja é um cenáculo para a diocese, e os padres todos da diocese estarão aqui para decidir o que vai acontecer nos próximos dias, depois de 2 meses das igrejas fechadas. Eu quero profetizar que o Espírito Santo, além de todas as palavras e decisões, possam invadir as portas, as janelas deste lugar e tirar daqui homens cheios de coragem e ousadia para anunciar que Jesus venceu, está ressuscitado ao lado do Pai e que quer que todos os homens se salvem. Com certeza, amados irmãos, o Senhor Jesus nesse evangelho nos ensinou um caminho perfeito para o batismo no Espírito Santo. Qual o grande caminho perfeito para o batismo do Espírito Santo? Ele chegou, os discípulos estavam lá, Jesus tinha acabado de ressuscitar, ele apareceu para algumas mulheres, chegou, os discípulos estavam reunidos. Ele entrou e disse assim para eles: a paz esteja com vocês. Ele não podia dizer disso antes. Por quê? Porque como se pode estar em paz na injustiça? E é injusto contra o Pai, que é Deus, o homem estar prisioneiro e escravizado pelo pecado. A paz é fruto da justiça. E é injusto quando o homem é injusto quando vive sobre o domínio do pecado. Porque a justiça pede que nós demos a Deus o que é próprio de Deus: a nossa vida, a santidade, o amor. Mas ele havia pagado o preço do pecado no Calvário da cruz. Por isso ele olha para eles e diz: não sois mais injustos, mas agora justificados. A paz esteja com vocês. É impossível experimentar a graça do batismo do Espírito Santo se não primeiro tomarmos a decisão de mudar de vida. Você tem que querer mudar de vida, você tem que querer romper com o pecado. Senão a sua experiência do Espírito Santo vai ser só sentimental. Ah, eu tive uma experiência na Vila Cristo com o Espírito Santo, chorei, me arrepiei todinho. Aí voltou para casa e acabou o arrepio. Não é? Ah, fui para a missa lá, tive uma experiência do Espírito Santo, repousei no Espírito. E o que sobrou do seu repouso? A roupa suja. Porque caiu, não estava limpo o chão da arca. Aí voltou com a roupa suja para... o que sobra. O que sobra de uma profecia, de qualquer outra coisa que possa ter vivido ou sido feito, se a pessoa não se decidiu por Deus. Para que haja um profundo batismo do Espírito Santo, é preciso haver um rompimento com o pecado. Para que o fruto da paz esteja em teu coração, para que essa saudação de Jesus lhe indique qual é o caminho a seguir, para que você seja um homem novo em Deus. Romper com o pecado, romper com o pecado, querer romper com o pecado, querer ser de Deus, tomar uma profunda decisão diante de Deus. Eu quero uma vida nova, Senhor. E por isso que eu entendo que todo mundo que deu muito testemunho aqui de grandes milagres, vocês veem o testemunho do Gera, né? Fala Gera, que ele estava na depressão no fundo do poço e Deus foi lá, oraram por ele, ele levantou orando em línguas e ficou curado. Quantas outras pessoas eu conheço? O padre Tardif, no que a Cida me deu um livro muito bonito, né, do padre Tardif, que estava com câncer nas últimas, todo mundo desenganou ele, aceitou que uns jovens carismáticos rezassem por eles, clamaram o batismo do Espírito Santo e ele levantou curado para dar testemunho de Jesus ressuscitado no mundo inteiro. Inclusive o testemunho do padre Tardif é transformador, que ele diz que dedicou mais de 20 anos da vida dele fundando comunidades, trabalhos sociais,
para revolucionar mesmo a situação política, social das pessoas. E essa era a vida dele. Ele entendia que o grande apostolado que ele tinha que fazer para a igreja era tirar as pessoas da pobreza, lutar pelas causas sociais. Então ele dedicou a vida dele todinho a isso. E ele nunca gostou dos carismáticos, porque achava que carismático era alienado, que só rezava, ficava com essa história de oração em línguas, e ficava com essas, tolice. O João Carlos falou bonito da oração em línguas, e ficava com tudo isso daí, e ele não gostava, porque ele achava que a igreja tinha que ser lutadora das causas sociais. E ele passou mais de 20 anos dele só fazendo isso. Quando ele ficou doente, a congregação mandou ele de volta para casa, voltou lá para a terra dele, acho que era no Canadá, nos Estados Unidos, voltou para lá, e chegando lá, ele doente, largaram ele lá num quarto, ninguém mais, não podia fazer mais nada, tudo que podia ser feito fizeram, ele não ficou curado por nada, ele não tinha mais nada a perder. Aí uns jovens falaram: padre, a gente gostaria de orar pelo senhor. Falaram: tem uns jovens carismáticos aí querendo rezar pelo senhor, padre. O que eu tenho a perder? Deixa eu entrar. E os jovens falaram: padre, Deus tem uma obra para a vida do senhor ainda, através da vida do senhor, de conversão para muitas almas. E aí o padre falou: reza logo que eu estou com pressa. Aí os jovens começaram a orar, terminaram de orar, foram embora. No outro dia o padre levanta da cama, não sentia mais nada, totalmente curado, gente. Ele tinha um câncer desenganado, pelaquela oração da efusão do Espírito Santo, ele levantou curado. E depois dessa cura ele começou a realizar palestras, dando testemunho. Mas ele ficou tão impressionado com a cura, ele tinha experimentado uma coisa que ele nunca tinha vivido. Ele mandou chamar todo mundo da paróquia dele para contar para as pessoas o que Deus tinha feito nele. Que ele falou: gente, eu passei 20 anos falando de Deus e eu nunca imaginei que Deus podia fazer isso desse jeito, que foi milagroso. Reuniu a paróquia toda, chamou todo mundo para contar essa história. Quando todo mundo estava lá, tinha um monte de doentes, tinha todo mundo lá, ele começou a contar o testemunho de como Deus tinha feito tudo isso. No livro é muito mais específico a história. Ele começou a contar esse testemunho, e as pessoas na cadeira de roda começaram a levantar, o cego começou a enxergar, o surdo começou a ouvir, as pessoas começaram a glorificar a Deus. Enquanto ele dava o testemunho, os milagres iam acontecendo, porque ele estava dizendo com amor, com sinceridade, com fogo novo, com fervor novo. Então eu estou dizendo para você, algumas vezes quando nós chegamos no fundo do poço, é a hora que a gente diz com sinceridade de coração: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser teu, sem reserva, sem medida, sem mentiras. É preciso algumas vezes a gente estar lá no fim, dizendo: agora já era, agora fundou a vaca, foi por brejo. Parece que enquanto nos chega no limite, nós estamos ali lutando com apego às nossas falhas, aos nossos pecados. E é por isso que o Espírito não encontra paz, não encontra morada. Então, estes homens testemunham essa graça. Quando o padre começou a testemunhar, as pessoas foram curadas. Gente, ele andou o mundo inteiro, batizando milhões de pessoas no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo quer realizar na igreja, quer realizar na minha vida, na sua vida, essa mesma graça. É preciso abrir o coração, é preciso querer romper e deixar com que o sangue de Jesus realmente te lave, te purifique. Quando Jesus acabou de saudar com a paz, os discípulos se alegraram. E isso nos remete a essas chamas de fogo do ardor novo que é dado. Gente, a verdadeira alegria de estar com Deus, a verdadeira alegria vem de Deus. A verdadeira alegria não está em dar certo as coisas externas. A vida da gente nesse mundo, nem tudo dá certo. Um dia dá certo, outro dia dá errado, outro dia dá errado de novo, outro dia dá certo. A vida nesse mundo é assim. No mundo havereis de ter preocupações, mas não vos preocupe, eu venci o mundo. A nossa alegria está em Deus, a nossa alegria está no Senhor. Alegrai-vos, deixe que a palavra de Deus seja motivo de alegria, que cantar para Deus seja motivo de alegria. Não tem coisa mais triste do que um servo de música, né? Vocês estão aqui, eu vou falar para vocês. Tem um servo de música. Não tem coisa pior do que um ministério de gente desanimada, que não ama a Deus. Hoje é meu dia na escala. Vocês conhecem, né, gente?
Não é o caso de vocês, mas vocês não conhecem gente que fala: hoje é meu dia de cantar na missa. Virou um peso louvar a Deus, cantar a Deus. Ou um padre que tem o peso de rezar a missa, um diácono que tem o peso de ajudar a igreja, um seminarista, um ministro, um acólito. Quando virar um peso, quando o seu ministério se tornar um peso, presta atenção na homilia. Depois, não homilia. Chama atenção, Quando se tornar um peso, faz depois isso, Lília. Faz depois isso. Vamos esperar a homilia. Vamos escutar, vamos esperar. Quando o seu ministério se tornar um peso, significa que a alegria que deveria existir de ser de Deus, de dar para Deus, de fazer para Deus, ela se acabou. Quando tudo se tornar um peso para você, olha, eu estou dizendo isso, você está nos acompanhando. Se você chegou nesse domingo e disse: hoje é domingo, eu tenho que assistir a missa. Tudo bem, é muito, muito, muito diferente você estar aqui e você assistir em casa. Eu tenho total certeza disso. Mas não faça isso como um peso, porque estar com Cristo é motivo de alegria. Os discípulos viram Jesus e se alegraram. Os discípulos ouviram Jesus e se alegraram. Jesus tem que ser causa de alegria. O teu coração tem que arder na presença de Deus. O seu coração tem que romper de alegria. Se você já não tem mais alegria de orar, se você já não tem mais alegria de ouvir a palavra, se você não tem mais alegria de adorar Jesus, de servir o Senhor em qualquer ministério que seja, se o seu coração não arde de alegria, eu acho até engraçado os acósticos de Maria. Chega uma hora que eles amam tanto servir o altar que começa a dar briga. Porque você está de novo na escala e não eu, que eu queria ir lá segurar a vela. Glória a Deus. O Gustavo começou dizendo isso. Não tem alegria maior do que poder segurar o microfone e estar aos pés de Jesus. Gente, quando a gente descobre a alegria de estar com Cristo, de servir a Deus, rompe o nosso coração e o Espírito Santo encontra morada. É preciso ter ardor. Um coração frio, um coração tíbio, um coração indiferente não pode ser batizado no Espírito Santo. É lógico, Deus pode fazer o que quiser, mas Ele respeita a liberdade humana. E se você é indiferente a Deus, Deus não vai romper, não vai te violentar, não vai lhe forçar. Ele vai pedir, e por isso Ele diz: eu estou à porta e bato. Ama, alegra, tem alegria, gente, com as coisas do Senhor. Alegria nas nossas pastorais, alegria nos grupos de oração, alegria nos movimentos, alegria nos ministérios, alegria pelo mínimo que você faça, o mínimo que você faça. Olha, hoje o padre chamou eu só para ficar sentado lá no altar e ocupar aquela cadeira. Glória a Deus que eu vou poder sentar e ocupar aquela cadeira, porque o Senhor me quis mais próximo dEle. Isso já é causa de alegria. Se você não ama o Senhor e não se alegra em estar com Ele, não experimentará a grande graça do batismo no Espírito Santo. E por fim, o Senhor Jesus derrama o Espírito que regenera. Eu estava dizendo, toma a decisão de romper com o pecado, peça o dom, tenha a alegria de estar com Cristo, e o resto Deus fará. O próprio Espírito Santo tem o dom da regeneração, de transformar o que é velho em novo. E por isso Ele disse aos apóstolos: eu vos dou o dom da paz, o que vocês perdoarem será perdoado. O Espírito Santo tem o dom de regenerar. Imagine você, e veja que nessas palavras de Jesus já contempla o ministério da confissão. Porque como que Jesus falou para os discípulos assim, o que vocês perdoarem serão perdoados, o que reterem serão retidos, não serão perdoados. Como que os apóstolos vão decidir o que eles vão perdoar, o que não vão perdoar? Como que eles vão fazer isso? Ouvindo. Você me fala e Ele responde: está perdoado. Você fala e Ele diz: não, vai para casa que a coisa está feia.
Olha o ministério do sacerdote da confissão auricular. Por que confessar individualmente? Por que confessar ao Padre? Porque o Espírito Santo tem o poder de regeneração. Quando você fala como um juiz, o Padre escuta, num tribunal onde sempre a decisão final é com o condenado sair inocente. Ali, por aquela escuta, o Espírito Santo regenera. Ele refaz. E por isso um homem ou uma mulher batizado no Espírito Santo se torna de um moleque um grande profeta. Vive aquela experiência bonita que o Irvando testemunhou, que falou da comunidade que vocês tinham há muitos anos atrás, que o Rubens testemunhou da vida inicial dele, da graça, dos milagres. Quanto Deus trabalhou na vida de vocês. Eu falava para o Regiano, nosso seminarista, e está aqui o Guilherme, e eu falava para ele: Regiano, hoje você é um teólogo, hoje ele está na teologia já, ele trabalha com a gente, fez aqui uma pregação. Meu Deus, eu conheci o Regiano, um jovenzinho, um menino ali na comunidade, atrapalhado. Nossa, eu dei várias voadoras para ver se ele reagia. E o menino consagrou a Nossa Senhora, e o menino se entregou à oração, a Deus, e tem crescido, gente. E aquele menino lá do Jardim Paulista, que veio de Pernambuco, que morava com a tia, que ninguém sabia o que ia dar, se colocou nas mãos de Deus, e hoje já tem uma faculdade, já está na segunda, e já está caminhando para ser um sacerdote da igreja de Deus. Gente, o Espírito Santo tem o dom de regenerar, de pegar aquilo que o mundo desprezou, de pegar aquelas pessoas fragilizadas, fracas, incapazes, e de fazê-los profetas, de fazê-los homens e mulheres de Deus. O Espírito Santo tem o poder de pegar pequenos sinais e transformar em grandes cantos. O Espírito Santo tem o poder de tornar o nosso nada tudo, porque Ele é regenerador. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Por isso a nossa vida tem que ser um grande clamor. A nossa vida precisa ser um grande Pentecostes, para que essa força do Espírito que agiu na igreja e nos apóstolos possa também agir em nós. Paróquia Cristo Redentor, nós queremos ser este sinal vivo do Pentecostes. Nós não vivemos de eventos, nós não fazemos um evento cerco de Jericó porque é legal. Nós somos carismáticos. Quando tem cerco, somos carismáticos. Quando não tem cerco, somos carismáticos. Quando tem missa 7 da manhã, somos carismáticos. Quando rezamos sozinhos na capela, somos carismáticos. A nossa vida não é um acontecimento, a nossa vida é uma constante doação e entrega nas mãos de Deus, que por meio do Espírito Santo quer renovar a face da terra e quer começar isso por meio de nós. Antes uma experiência pessoal, para depois ser uma experiência de igreja, de comunidade. Não existe comunidade renovada se não houver homens e mulheres que experimentaram individualmente o poder de Deus, o Espírito Santo. E é isso que o Espírito quer fazer em nós. Renova hoje, entrega hoje o teu coração. Eu quero convocar, é lógico que todos os católicos batizados têm o dom, têm a graça do Espírito Santo, mas eu quero dizer assim: se Deus tem uma missão para cada cristão, se Deus tem um apostolado para cada igreja, se Deus tem uma missão para cada paróquia, se esta paróquia foi escolhida e decidida por Deus para ser um sinal vivo desta vida no Espírito, sejamos. Isto é justo, e para isso clamemos diariamente que este Espírito Santo, que é Deus, seja amado, honrado, seja adorado e querido por cada um de nós todos os dias, para ser a alegria de nossa alma, força de nosso coração e sentido de renovação para todos nós. Ame, queira, espere, e Deus não lhe decepcionará, como não tem nos decepcionado. Eu quero terminar essa pregação dizendo, louvando, agradecendo a Deus, porque nessa quarentena nós vimos frutificar uma coisa maravilhosa, né, gente? Que é, nós tínhamos organizado todos os eventos, como o Domingo da Misericórdia, o Cerco Mariano, tudo estava organizado, né? Tinha uns planejamentos, retiros, pregadores, e tudo mudou com essa quarentena, né?
E quando tudo mudou, a gente começou a falar, não, vamos ter que fazer tudo entre nós mesmos, vamos chamar as pessoas da comunidade mesmo. E eu sabia que muita gente tinha o dom querido por Deus da palavra, da oração, mas nesses tempos todos de quarentena, eu descobri que a nossa paróquia é maravilhosamente abençoada pelos carismas. Nós pudemos ouvir coisas extraordinárias, testemunhos, pessoas, doação, gente se ofertando, se entregando inteiramente, cada um na sua área, cada um na sua missão, desde a intercessão, desde o homem e da mulher que limpa, desde tudo, todo mundo se entregando com muita intensidade. E tudo isso aconteceu, e foi maravilhoso. Eu glorifico a Deus, porque não importa quem vem aqui, a missão dele acontece, ele capacita, ele usa, e é isso que nós estamos vivendo, esse tempo de graça. Ao final dessa Santa Missa, vamos também conviver, vamos celebrar mais essa graça. Nossos crianças da perseverança vão fazer a coroação de Nossa Senhora. E sobre que música elas vão fazer essa coroação? Uma música nova, nós também, né? Para nós, para toda a igreja, como não é de toda a igreja agora. Que bonito. É tudo de casa. O círio é de casa, a casula é da casa, a túnica é da casa, a toalha, tudo é da casa. A gente aqui só não estamos fazendo hóstia por enquanto, né? Daqui a pouco a gente está fazendo as hóstias também, plantando flor no terreno aqui de trás. Mas que bênção, gente. Venha qual for a provação, nós temos Deus, Espírito Santo, que é criativo e que renova a face da terra. Não temeremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.